Aleluias. Seja engrandecido o nome do Senhor, amém? Estou feliz de ver o Arley aí, hein? Arley, você deu trabalho para os anjos, hein, querido? Louvado seja Deus, que oramos pela sua recuperação, pela sua cirurgia, e louvamos o nome do Senhor por você estar conosco nessa noite. Amém, em nome de Jesus. Quero convidá-los a abrir a Sagrada Escritura no livro de Números, capítulo de número 17. Aleluias. Livro de Números, capítulo de número 17. Enquanto vocês estão encontrando, vocês receberam um cartãozinho branco assim na entrada? Todo mundo recebeu? Meus queridos, você vai escrever aqui um pedido e também um testemunho. Por quê? Na estratégia que o Carlos montou, nós vamos criar aqui um céu de testemunhos. Então, aqueles que puderem escrever hoje ainda, deixar aí para nós, para a gente tentar o mais rápido possível estar com esses pedidos, com esses testemunhos, tudo organizado, os agradecimentos. Vou ficar muito agradecida. Amém? Em nome de Jesus. Vai deixar guardadinho, pode ficar tranquilo. E depois a gente vai usar para quando, até o final do mês, tá pronto o nosso céu de testemunho, ok? Então, você que puder escrever hoje ainda, eu vou te agradecer imensamente. Pode deixar que eu tenho muita coisa para colocar ali. Teve gente que achou o papel pequeno. Irmãos, é algo para decoração. Então, tem que ser bem elegante. Por isso que nós vamos usar desse tamanho. Não é para escrever uma carta. Faz seu pedido e seu agradecimento. Combinado? Encontraram um texto? Números, capítulo de número 17. Aqui diz assim: o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus chefes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. Escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi. Porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Põe esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Então Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os seus chefes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões. E entre eles estava o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões diante do Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Davi, havia brotado. E tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel. E eles olharam e cada um pegou o seu bordão. O Senhor disse a Moisés: torne a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim você fará acabar as murmurações que eles proferem contra mim, para que não morra. E Moisés fez assim, como o Senhor lhe havia ordenado, assim fez. Então os filhos de Israel disseram a Moisés: eis que vamos morrer, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos vamos morrer? Podemos assentar? Em nome de Jesus. Aleluias. Graças a Deus, meus irmãos. Gosto muito desse texto. E quero dizer a você que por várias vezes
o Senhor falou comigo através desse texto. É muito lindo, né? Nós vermos Deus testificando a respeito de quem era o seu escolhido, quem era o ungido de Deus. E nós vamos entender que o livro de Números... Antes de eu começar, peraí, gente. O livro de Números, eu achei muito interessante, a primeira vez que eu estudei o livro de Números, porque eu ficava pensando, por que números? Porque esse é um livro onde são feitos vários censos, vários levantamentos a respeito do número de pessoas que ali estavam peregrinando no deserto, tá? Mas o contexto, aonde esse texto está inserido, os textos anteriores, todos, vão tratar a respeito de uma temática central, que é a murmuração. Primeira coisa, irmãos, existe diferença entre murmuração e uma reclamação saudável. Que diferença é essa? Imagina o seguinte, você compra um produto e ele chegou danificado. Qual que é a sua atitude? Óbvio, você vai ir até a loja, vai mostrar o defeito e vai pedir que seja trocado, ok? Pronto, finalizou o problema e finalizou o assunto. O que é murmuração? Chegou o produto, você já ligou para a família toda, você já ligou para os vizinhos, você já ligou para os amigos, para os parentes, você ligou para os irmãos da igreja. E quando ele chega para trocar, ele começa a agir de uma maneira, né, dizendo aqui todo mundo é incompetente, aqui só tem ladrão. Ao devolver o objeto ele xinga, ele fala mal, ele critica o atendente. E toda vez que ele usa o objeto, a cantiga acompanha o objeto, a história. O enredo se repete. Nesse texto, no livro de Números, fica claro algumas questões. A primeira delas é que quando eles chegam para conquistar a terra prometida, vão ali os espias, ficam 40 dias, e quando eles retornam, eles começam a dizer, a terra é muito boa, mas está habitada, e o povo que está ali são gigantes. E aí eles começam a murmurar contra Deus, e contra a liderança ao qual Deus havia levantado. Murmuração fala de inquietação no coração. Murmuração fala de insatisfação. Murmuração fala de questionamento. E eu achei interessante uma frase que eu vi, não coloquei quem escreveu. Me lembrei. Um pastor amado, ele colocou assim, reclamação não muda nada, ação muda. Reclamação não muda nada, ação muda. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Outro tema que fica muito claro no livro de Números, amados, é sobre a ação da bondade de Deus. Esse é um texto que claramente a bondade de Deus, ela está descrita. E também a severidade de Deus. Quando aquele povo começava a murmurar, quando aquele povo, né, se levantava contra o próprio Deus e também contra as lideranças, naquele tempo, Deus vinha e tratava, Deus vinha e corrigia, Deus vinha e punia aquele povo. A ação da bondade de Deus e a severidade diante das queixas e murmurações de Israel no deserto. Imagine o seguinte, eles tinham saído do Egito, já estavam 2 anos peregrinando, irmãos. Peregrinando no deserto. E essa é a mensagem principal do livro de Números, registrada aqui
na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 22, que diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, no que diz respeito às queixas e murmurações de Israel no deserto. Meus amados, a severidade de Deus está ligada, principalmente está relacionada à nossa pecaminosidade humana. Já a bondade de Deus está ligado, está estritamente conecto à graça de Deus. E esse texto de Números começa um mês depois, onde o Êxodo terminou. 2 anos já havia passado após a saída do Egito. Olha lá em Números capítulo 1, versículo 1. 2 anos. Me chama a atenção o livro de Números, porque fica muito clara a incredulidade do coração daquele povo, amados. A incredulidade e a murmuração. Números capítulo 1, versículo 1, diz assim: no 2º ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no 1º dia do 2º mês, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro. Dois anos, gente, peregrinando no deserto. Um povo incrédulo. E essa incredulidade os levava à murmuração. O tabernáculo já estava pronto, estava funcionando. Israel já estava pronto para sair do deserto de Sinai em direção à terra prometida. Refere-se à fase mais importante do início da história de Israel. Porque aqui eles já estão reunidos, em tribos. Aqui eles já começaram a viver de uma maneira mais organizada como nação. Os acontecimentos em Números são exemplos para nos conduzir com Deus em nossa peregrinação cristã na terra. Aleluia! Graças a Deus. Israel é um tipo de igreja em sua peregrinação. Como é que anda a nossa peregrinação, irmãos, nessa terra? Como que está o seu coração diante de Deus? Você tem caminhado com muita incredulidade? Gente, tem gente que não ora porque não crê. Tem gente que não ora porque ele não entende que oração é sinal de dependência do Senhor. Tem gente que não ora porque a incredulidade já tomou conta do seu coração. Tem gente que também não espera. E tem gente que, enquanto espera, murmura. E é interessante a gente pensar que o livro de Números, ele está organizado em 3 partes. 3 localidades onde Israel ficou acampado. Primeiro no Sinai, do capítulo de número 1, versículo de número 10. Em Cádiz, de 13 aos 19. É nesse trecho de Cádiz que então está o registro ao qual nós lemos. E as planícies de Moabe, de 22 ao 36. 40 anos vagando no deserto. 40 anos. Os israelitas murmuravam continuamente. Por quê? Em virtude das circunstâncias, a dificuldade da viagem, a impossibilidade de conquistar Canaã. Eles estavam diante da promessa. Eles estavam desfrutando da presença de Deus com eles e eles duvidaram. Sabe o que significa murmurar? Dentro desse contexto, significa queixar-se em voz baixa, lastimar, resmungar, dizer mal,
maldizer ou conceber mau juízo. E é interessante porque, quando a gente olha, houve aqui a rebelião de Corá. Primeiro, eles duvidaram da possibilidade de conquistar Canaã. Depois, eles vêm e rebelam, queriam oferecer os sacrifícios, sendo que Deus havia escolhido a casa de Arão. Depois, a gente vê que aqueles rebeldes foram castigados, né? Foram engolidos pela terra. Depois vem a provação com os incensários. E aí então chega ao texto sobre o bordão de Arão que floresce. Esse é um texto que particularmente, sempre que eu senti alguma tristeza com relação ao chamado de Deus, principalmente por ser mulher, né? Pastor, homem, bacana, igual a mulher, ixi. Deus sempre renovava as minhas forças. Porque muitas das vezes, nessa travessia, irmãos, terrena, nós encontramos pessoas que não acreditam na chamada de Deus para a nossa vida. Tem aqueles que zombam. Tem aqueles que acham que não é Deus que tem nos usado. Desacreditam da nossa autoridade. Se ajuntam para dizer que não foi Deus que levantou. Aleluia. Eles estavam vivendo todos esses questionamentos a respeito da autoridade de Moisés e de Arão. Por isso que eu disse que esse é um texto que algumas vezes, no início da minha caminhada, o Senhor me trazia esse texto. Quem era Arão, gente? O filho mais velho de Anrão e Joquebede. Aquela musiquinha que o povo está tudo dançando. Ô Joquebede, não é? Então, Joquebede era mãe de Arão. Seu pai Anrão era neto de Levi. Por isso que disseram, coloque sobre a vara de Levi o nome de Arão. Teve 4 filhos, Nadab e Abiú, que eram os rebeldes, Eleazar e Tamar, irmão de Moisés. Por ser irmão de Moisés, essa questão familiar, esse vínculo de família, aparece pelo menos 11 vezes. Era levita, falava com fluência. Ele era que tinha o dever de fazer expiação pelo pecado, que era o grande dever dos sacerdotes naquele tempo. Seus deveres também incluíam a remoção de todas as formas de impureza. Era responsável pelo dia da expiação. Arão, como sumo sacerdote, fazia expiação pelo tabernáculo, pelos sacerdotes, pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados, uma vez por ano. Uma vez por ano. Ele era o sumo sacerdote, aquele que se colocava, né, em favor dos sacerdotes, dos filhos de Israel, uma vez por ano. E alguns princípios ficam muito claros aqui. Primeiro deles, Arão é legitimado como verdadeiro sacerdote por meio de um sinal miraculoso. O bordão floresce. E é interessante porque a mesma palavra que é escrita para bordão é tribo, gente. Olha que coisa interessante. E aqui eles usam, ó, fale aos filhos de Israel e receba deles bordões. Uma pela casa de cada pai, de todos os seus chefes. Por isso que usa essa expressão, casa de cada pai, que indica uma tribo.
de todos os seus chefes, que indica que tinha uma posição de líderes naquele tempo. Vocês vão entender por que eu estou falando a respeito desse contexto, para a gente entender de que maneira nós podemos aplicar esse texto hoje sobre as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Se eu fosse dividir o texto, eu dividiria assim, ó: o Senhor disse a Moisés, pronto. Depois, então Moisés falou aos filhos de Israel, versículo 6. Depois, no dia seguinte, Moisés entrou na tenda. No versículo de número 10, o Senhor disse a Moisés. No versículo 11, e Moisés fez assim. Aleluia. O Senhor disse. Então Moisés fala aos filhos de Israel. Depois Moisés testemunha. E Moisés então novamente fala ao povo. A proposta do Senhor para cessar a murmuração é um teste quanto ao poder de produzir vida. Imagina, gente, um bordão que tem, é como se fosse uma vara mesmo, que não havia mais nenhum tipo de vida, florescer, dar frutos, dar flores, de um dia para o outro. Era um sinal inquestionável. Aleluia. Em nome de Jesus. Com o intuito de cessar a dúvida e murmuração e para ressaltar ao povo que o sacerdócio fora confiado apenas à família de Arão. O Senhor ordenou que colocasse um bordão de cada tribo na tenda da congregação à noite. E o Senhor já havia dito que o bordão que florescesse, esse era aquele ao qual teria direito ao sacerdócio. Aqui no versículo de número 4 diz assim, ó: põe esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. Eu quem? O povo de Israel. Aqui, gente, aonde fala a tenda do encontro, é o tabernáculo, também usa essa expressão, tá? E diante da arca do testemunho. Por que também é usada essa expressão? Para que o povo se lembrasse da fidelidade, da bondade do Senhor. Tanto que essa vara de Arão, ela é colocada dentro da arca, para que fosse um sinal, que eles não se esquecessem E aí eu quero novamente colocar para você a respeito, né, que aqui duvidaram a respeito da chamada de Arão, né? Gente, vai sempre haver aqueles que zombam da nossa posição, aqueles que se desacreditam da nossa autoridade, e aqueles que se ajuntam para dizer que não foi Deus que nos chamou, ou não foi Deus que nos colocou em determinado lugar. Primeiro, Arão, então, é legitimado, né, gente? Como verdadeiro sacerdote, por meio desse sinal miraculoso. O bordão de Arão, ali da casa de Levi, floresce. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho. Imagina que as tribos ficavam ao redor do tabernáculo, irmãos. E o tabernáculo no centro. Por quê? Porque Deus precisa ser o centro da nossa vida. A adoração precisava estar presente na vida daquele povo. Era um sinal de que Deus estava também com aquele povo. Aleluia! Em nome de Jesus. Arão é legitimado quando sua vara floresce e torna-se um símbolo e advertência do perigo de rebelião. A partir do versículo 8.
Pela manhã, quando Moisés inspecionou os bordões, descobriu que o bordão de Arão brotara. Estou olhando ali a hora, tá? Tendo inchado os gomos, produzira flores e dava as amêndoas. Os membros da casa de Arão haviam sido escolhidos por Deus para ministrar como sacerdotes. O florescimento do seu bordão aponta indiretamente para a confirmação de sua autoridade. Imagina que essa vara ou esse bordão, amados, era a mesma coisa de um cetro de um rei. E a gente vai entender porque o livro de Números usa muitos tipos que aponta para Cristo. Aleluia! Em nome de Jesus. Os brotos, as flores. A amendoeira é a primeira árvore das árvores frutíferas a florescer em Israel. Floresce no final de janeiro ou início de fevereiro. E a gente vai ver alguns teólogos dizendo o seguinte: por que Deus dá esse sinal com uma amendoeira, gente? Porque é o Filho, é o primogênito de Deus, é Cristo Jesus, aleluia, o Filho ungido de Deus. Era o sinal e o aviso visível e lembrete que a autoridade do Senhor e de seus líderes escolhidos não deveria ser contestada. E Moisés, no versículo número 11, diz, né? E Moisés fez assim, como o Senhor lhe havia ordenado, assim fez. Então os filhos de Israel disseram a Moisés, eles temeram, né? Quando viram que verdadeiramente diante daquele sinal miraculoso, o Senhor havia escolhido a casa de Arão. A repetição aqui enfatiza a obediência explícita de Moisés, em contraste com a rebeldia dos companheiros israelitas. Por isso que está escrito assim, ó, e Moisés fez assim, como o Senhor lhe havia ordenado, assim fez. Olha como se repete. Então os filhos de Israel disseram a Moisés. O florescimento do bordão confirma a sua autoridade e a sua aprovação da parte de Deus. Meus irmãos, esse texto, em especial, ele fala, né? Ele retrata ali de como, de uma maneira miraculosa, o Senhor confirmou ali o ministério da casa de Arão. Mas também me chama a atenção como é um texto que nós podemos ver muito claramente falando a respeito de Cristo Jesus. Então os filhos de Israel disseram a Moisés, a partir do versículo de número 12 e versículo de número 13, o medo do juízo do Senhor leva os israelitas a uma reflexão. Quando eles viram que Deus havia escolhido a casa de Arão, e que era, através daquele sinal, que foi um sinal de advertência contra a rebeldia daquele povo, eles temeram. Olha o que eles disseram a Moisés: eis que vamos morrer, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos vamos morrer? Desse dia em diante, o bordão de Arão permaneceu na arca da aliança, como sinal para os filhos rebeldes. O povo então foi tomado de grande temor e não quis mais se aproximar do tabernáculo. Finalmente os israelitas entenderam que ninguém poderia entrar no tabernáculo se não tivesse recebido a autoridade do Senhor para fazê-lo. Somente Arão e seus descendentes podiam entrar no santuário e cumprir os deveres específicos de um sacerdote. Eu estava ouvindo
um pregador falando desse texto, e ele colocando que, gente, a exposição da palavra de Deus, o ensino da palavra, não é para todo mundo. Não é que tenha homens que são melhores, mas não é para todo mundo. São homens que Deus vocaciona. Eu digo homem no sentido genérico, né? Porque eu acredito que Deus pode usar assim as mulheres para o ensino. E olha como isso tem sido banalizado. Olha como o ensino da palavra tem sido banalizado. Olha como no nosso tempo há muita competição. Olha como no nosso tempo há uma disputa. Gente, nós estamos aqui para instruir o povo de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. É muita responsabilidade sobre os nossos ombros. Ensinar, aconselhar, instruir a igreja. Amém, queridos? Em nome de Jesus, é árduo esse ofício. É árduo. Comecei a trabalhar no sermão na sexta-feira. Sexta o dia todo, sábado o dia todo e hoje pela manhã. 3 dias, basicamente. Aí não tem final de semana, tinha aniversário da filhinha da Luanda, não fomos. Irmãos, é coisa séria o chamado de Deus para aqueles que vão expor a Sagrada Escritura. Aleluia. Em nome de Jesus. Sabe o que esse capítulo de número 17 nos ensina? Que só Cristo é nosso sacerdote divino. É por isso que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Podemos ver aqui uma figura de Cristo, que apesar de ser rejeitado pelo povo, foi aprovado por Deus para ser nosso sumo sacerdote. Aleluia! Em nome de Jesus. Ali, a figura de Arão retrata a pessoa de Jesus. Gente, todo líder vai passar por esse momento. Aleluia. Eu lembro quando nós abrimos a igreja, eu, pastor Maurício, ninguém queria congregar com a gente, sabe por quê? Olhava e falava assim: nossa, é novinho, isso aí é só uma febrezinha, daqui uns dias essa igrejinha fecha. Não tínhamos credibilidade. As pessoas, todo líder, gente, levantado por Deus, vai passar por essas questões, sabe? De ser rejeitado por um tempo, ou até a volta de Cristo, né, irmãos? Igual quando o pastor Maurício prega, o povo glorifica. O dia que eu prego é uma tristeza que dá no povo. Né, irmãos? Entende? Aleluia. Aleluia, meu irmão. Eu lembro uma vez que congregou comigo um casal muito abençoado. Toda vez que eu pregava, ela vinha. A mulher, e ela descia o cacete em mim. Pá, pá. Gente, aquilo me motivou a estudar mais. Se porventura aquela crítica na hora vem igual um tá, vem sobre o seu coração assim, parece uma flecha, mas aquilo me motivou a estudar. E eu louvo a Deus pela vida daquele casal. Ô casalzinho que é uma obra gloriosa. Aleluia. Amém, meus queridos, em nome de Jesus. Gente, vai sempre existir os que zombam, os que não acreditam na nossa autoridade, os que se ajuntam para dizer que não foi Deus que nos colocou naquele lugar.
Segundo princípio, só Cristo possui a verdadeira vida que se fundamenta na ressurreição. Esse florescimento do bordão é também uma figura da ressurreição de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Olha o que o Senhor fez na nossa vida. Da morte para a vida. Nos resgatou das trevas para a sua luz. Aleluia. Porque todos trouxeram um bordão morto. E Deus deu vida ao bordão de Arão. É o que Jesus fez por mim e por você, amém? Ele nos trouxe vida, vida eterna, vida em abundância. Vida em abundância é bem diferente quando nós temos na nossa conta, aleluia. Em nome de Jesus, eu quero testemunhar algo para vocês, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso demais. Outro dia, a Regina, eu brinco que a Regina é uma mulher à frente do seu tempo. Aí postou algo lá e está assim para mim: pastora, a senhora ouviu falar dessa tal pessoa? Eu falei assim: Regina do céu, não, nunca ouvi falar, Regina. Ela falou: não, ganhei total, papapá. Eu pensei assim: Senhor, nossa Senhor, me deu uma vontade de ir. Gente, eu pensei, na quinta-feira, chega uma pessoa, um casal, para mim, para o pastor, falou assim: olha, nós queríamos investir na vida de vocês em algo. Irmãos, é no local, é no mesmo negócio que a Regina foi. Irmãos, o cuidado de Deus. Meu irmão, quer ser usado por Deus? Se disponha. Investe. Eu lembro que um dia eu fui me aconselhar com o reverendo Saulo, aquele que pregou aqui. Ele disse assim para mim, eu falando com ele, né? Ele falou assim: só tem esse povo na sua igreja? Então é esse aí que Deus vai usar. Falou desse jeito para mim: só tem esse povo? Na época era uma luta com relação ao louvor, né? Eu falava: não tem músico, não tem isso, não tem aquilo. Eu só estava falando com ele que não tinha. Ele falou assim: só tem esses aí? É esses aí que Deus vai usar. Simples assim. Meus irmãos, em todo tempo nós vamos ter que lidar com essas questões. Só Cristo possui a verdadeira vida que se fundamenta na sua ressurreição. Quando olho para mim mesmo, não vejo como me salvar. Quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Essa é uma frase de Martinho Lutero. Quando olho para mim mesmo, não vejo como me salvar. Mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Eu gosto desse texto, onde a vara de Arão floresce, porque às vezes, diante das dificuldades que a gente passa, e com a chamada de Deus sobre a nossa vida, as críticas, as perseguições, as pedradas que a gente leva, não é mesmo? Irmãos, parece que vai dando uma dorzinha no coração, parece que a gente vai pensando em desistir, em desanimar, em parar. Muitas das vezes o Espírito de Deus me levava a esse texto e me lembrava: olha, a vara de Arão floresceu, a casa que eu escolhi, e aqui aponta para o ungido de Deus, Cristo Jesus, a mudança que Jesus faz na nossa vida. Ele nos tira da morte para a vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Meus irmãos, todo mundo... eu quero contar algo para vocês. Ouvindo também um pastor, certa feita, muito usado, ele contou a seguinte história. Que uma certa vez, pastor Maurício, foram fazer um mutirão para a construção da igreja. Aí disse que tinha um irmão que falou assim: olha, eu não posso ajudar, eu não sou apto, mas eu vou estar presente. Aí disse que quando começou a construção, esse que não podia fazer nada, ele começou só a pôr defeito, ele começou só a criticar. De repente, um dos que estavam trabalhando disse para ele assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, você não vai opinar nada. Por quê? Porque você não trabalha.
Nós só vamos ouvir as críticas desses que estão envolvidos. Gente, é assim fazendo a obra de Deus, aleluia. Tem gente que tem tanto tempo, porque ele só fica assistindo os outros trabalhando, os outros dedicando a sua vida, os outros buscando a Deus, os outros orando, aleluia, os outros fazendo, mas tem uns que passam tanto tempo à toa, que tem tempo para criticar. Meu irmão, você pode falar assim, que é isso, pastora? Meu irmão, pode criticar. Mas vem preparado. Para a gente caminhar para o fim. Olha, pastor, hoje eu estou quebrando o recorde hoje com a pregação, hein? Você viu? Tá bonitinha, estou obediente. Gente, para a gente vencer o pecado da murmuração, sabe o que é preciso? Primeiro, Jesus tem que ser o Salvador e Senhor da nossa vida. Jesus é Senhor e Salvador da nossa vida, sabe por quê? Porque em Jesus satisfaz a nossa alma, as necessidades da nossa alma. No início do meu ministério, todo convite que eu recebia para pregar, eu ia. E eu ia de ônibus. Eu congregava numa igreja que eu pegava 4 ônibus para chegar na igreja. Irmãos, eu sei, eu brinco que aqui na igreja, os irmãos dizem que está na prova, tudo andando de carro, de Uber, não sei que prova que é essa. Tudo andando de carro. Estou numa prova, pastora, mesmo, andando de carro. Nunca, irmãos, jamais. E eu orei muito para casar. Como é que Jesus faz na nossa vida, né? Mas chegou um tempo que eu falei para Jesus assim, se eu não casar também, Jesus, eu continuo te amando do mesmo jeito. Meu irmão, descola desse lugar, dessa fé, que você faz barganha com Deus. Descola, irmão, descola desse lugar, onde você tem receio de investir no reino de Deus. Descola desse lugar, meu irmão. Não estou falando só de dinheiro, estou falando de tempo, estou falando do investimento no reino de Deus, aleluia, em nome de Jesus, de se colocar à disposição do reino, aleluia, meus queridos, em nome de Jesus. Jesus já é Senhor e Salvador da sua vida. Para alguns, parece que eles ainda não entenderam o que é ter Jesus como seu Senhor. Jesus declara, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Segundo princípio, para a gente vencer a murmuração, primeiro Jesus tem que ser Salvador e Senhor da nossa vida. Segundo princípio, aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Aprender a viver contente, igual o apóstolo Paulo, né? Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que tem afligido a sua alma, meu irmão? Tem te levado a murmurar? É os problemas da família, é os problemas ligados à igreja? O que tem te feito murmurar? É o país que você vive? O que tem te feito murmurar, meu irmão? É o teu trabalho? É a promoção que nunca chega? Se ocupa em fazer o melhor, quando você vê a promoção chegou.
Aleluia. Para de ficar anotando, olha, fulano que faz isso, isso assim, já passou na frente de Beltrano, Rabassuri de Covaraia Sai, Remachi Araia Sébria. E eu quero dizer para vocês que essa palavra foi revelada. Não que as outras não foram. Mas eu orei ao Senhor e falei assim, Deus, o que a tua igreja precisa ouvir? Aprender a viver contente em toda situação. Terceiro, entender que o contentamento, a alegria e a gratidão são mandamentos de Deus. Contentamento, alegria e gratidão. Ainda que não tenhamos motivos circunstanciais para o contentamento, para a alegria e para a gratidão, precisamos obedecer ao Senhor. Paulo nos recomenda assim, em Filipenses capítulo 2, versículo 14. Fazei tudo sem murmurações e sem contenda. Quarto, para a gente encerrar aqui. Façam um propósito. Dizem aí aqueles que são sabedores, aqueles que leram aquele livro, O Poder do Hábito, que para você criar um hábito, você tem que vencer os primeiros 20 dias. Ou 21, não sei. Faça um propósito, experimente 21 dias sem murmurar, sem queixar, sem falar mal dos outros. Lute para vencer a murmuração. Cada vez que você se pegar se queixando, mude algo de lugar. Por exemplo, coloca um anel num dedo que te incomoda. Nossa, esse meu não está nem querendo sair. Olha aqui, ó, irmãos. O trem está feio, hein, pastor? Tem que emagrecer. Olha aqui. Coloca um anel ou um brinco em algum lugar que te incomoda. A hora que você murmurou, se queixou, falou mal de alguém, você tira ele. E começa a contar 20 dias de novo. Tá? Vamos ver. Vamos ver a moçada, quem é que está de jejum aí sem carne vermelha de segunda a quinta? Tem mais um propósito para vocês, irmãos. Aleluia. Pode pôr a pulseirinha da igreja, aquela laranja. Não sei qual método que você vai usar. Eu ri muito, porque eu vi um pastor falando que fez esse propósito da murmuração. Ele disse que ainda não tinha vencido. Eu pensei, meu Deus. Aleluia, Jesus, seja bem-vindo. Aleluia, a realidade pastoral. Disse que não tinha vencido ainda. Murmurou, se queixou, volte. Amém? Em nome de Jesus. E eu quero encerrar com uma frase do Oscar Wilde, que ele diz o seguinte: aqueles que não fazem nada estão sempre dispostos a criticar os que fazem. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos trabalhando esse mês sobre missões. A gente não faz missão sentado. A gente não faz missão. A gente não prega o evangelho sem ação. Então assim, meu irmão, se liga no trono. Como diz os bons pentecostais, que também sou. Se liga no trono, meu irmão. Desperta. Se envolve com a oração, se envolve no reino de Deus. Ao invés de murmurar, se queixar, falar mal dos outros. Ao invés de você ter tempo de ficar olhando a vida dos outros no Instagram. Aleluia. Em nome de Jesus, entrega a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Tenha contentamento, alegria. Aleluia. Em nome de Jesus, meu irmão. Aprenda a viver contente em qualquer circunstância. Em nome de Jesus. Aleluia. Não é fácil não, mas é possível em Cristo Jesus. Aleluia.
Graças a Deus. Terminei, pastor Maurício. Para a glória de Deus, você acredita? O tanto de papel que eu estou aqui. Aleluia, Jesus. Nossa, hoje foi, olha, pastor, hoje eu fui obediente. 15 para as 8, irmãos, glorifica de pé. Meu Deus.